Olá, sou Davidson Ronaldo de Souza, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante do projeto ProDefesa 4, Ciência, Tecnologia, Inovação e Defesa Nacional, por meio do qual fiz pós-doutorado na área de defesa. Atualmente, sou professor substituto na Universidade de Brasília. O artigo Modernização Militar Brasileira em Perspectiva Político-Histórica, Condicionantes e Desenvolvimento Tecnológico, feito em parceria com o professor Dr. Marcos Guedes de Oliveira, teve o objetivo de examinar a história política da modernização militar das Forças Armadas, do Barão do Rio Branco até a instauração dos projetos estratégicos de defesa em 2012, e apresentar os fatores conjunturais, regionais e domésticos que favorecem associações diferentes de incentivos ao aparelhamento militar. Examinando essa trajetória do poder militar brasileiro, desde o início do século passado, o artigo mostra que a dinâmica regional de balança de poder, as disputas por hegemonia, as preferências de líderes governamentais, os constrangimentos financeiros e a conjuntura internacional inibiram e viabilizaram os programas de aparelhamento das Forças Armadas. Efetivamente, só a partir do desenvolvimentismo, no final dos anos 1950, que se conseguiu deslanchar iniciativas e políticas voltadas para a estruturação de uma indústria de defesa no Brasil. Até então, as aquisições de armas e navios eram compras de oportunidades, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha e da Itália. O anseio por maior autonomia em produtos militares foi gerado como consequência do período de dependência por armas e tecnologia dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Vimos que nos anos 70 e 80, os governos militares eles empreenderam relevantes compras de armas e equipamentos para as Forças Armadas como efeito da década do milagre econômico e o vigor de uma indústria nascente fornecedora de materiais de baixa complexidade tecnológica. A crise do setor ela veio com o fim da guerra Irã-Iraque, que reduziu a demanda pelos produtos produzidos por essa nascente indústria de defesa no Brasil. Nos anos 1990, viu-se a condução de uma agenda econômica sem espaço para as empresas do setor e uma política externa idealista que não enxergava oportunidade nas Forças Armadas de fortalecer estratégias de inserção internacional. É importante ressaltar que o resgate de empreendimentos autonomistas começou a se desenhar em 2005, com a publicação da Política de Defesa Nacional, e em 2008, com a Estratégia Nacional de Defesa. Essas diretrizes, em um cenário com mais de 3 décadas sem significativos incentivos institucionais à indústria de defesa e de ausência de investimentos no poder militar, pediam políticas e ações que promovessem independência tecnológica. Essas ações e políticas se traduziram, então, nos projetos estratégicos de defesa. Embora ainda estejam em execução e não tenham completado seus ciclos produtivos para serem avaliados, já é possível enxergar ganhos no que se refere à própria lógica de produção e compra de produtos inseridos nos projetos estratégicos de defesa, especialmente quanto aos incentivos para a inserção de empresas brasileiras na cadeia produtiva e para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia sob autonomia nacional. Isso dificilmente seria concretizado na ausência de políticas que associam desenvolvimento e defesa, modernização militar e inserção externa. Concluímos que não se pode minimizar alguns fatores que tradicionalmente caminham juntos no Brasil e podem prejudicar o prosseguimento dessas iniciativas, como ocorreu com alguns projetos de defesa dos governos militares, como a instabilidade das políticas de Estado para o setor de defesa, a inconstância dos recursos destinados aos investimentos nas Forças Armadas e também a falta de apreço e as visões equivocadas sobre questões de defesa pelos atores governamentais e pela sociedade civil.